Bom, amigos do canal Áreas de Moto, esse é o último episódio da série Expedição Patagônias e é um dia especial porque nós estamos aqui com todos os pilotos que participaram dessa expedição, que foi realmente algo marcante para nós, pilotos que não tínhamos experiência off-road desde pequenos, nunca trabalhamos a moto como muitos pilotos que tem por aí andando off-road, fazendo enduro, desde de novo, com motos pequenas. A gente sempre andou em asfalto e depois de um curso, de um treinamento, de uma preparação para essa viagem, fizemos aproximadamente 1.400 quilômetros de off-road nessa viagem. Conhecemos a Carretera Austral e diversos outros lugares que foram maravilhosos nessa viagem, que vocês viram aí nos vídeos. Então eu aproveito, quem não viu os vídeos podem começar a ver desde o episódio número 1, que vocês vão ver todo o processo de planejamento, para onde fomos, os mapas, e durante os trechos que a gente fez, eu dava bastante dicas e informações. Se a pessoa quiser fazer a Carretera Austral principalmente, mas todos os itinerários dessa viagem, é só acompanhar nos vídeos todo esse planejamento e as dicas que a gente vai falando online ali durante a viagem, na rota, no capacete. Então eu estou aqui com todos os pilotos, exceto o Suzin, que ele não pôde estar presente por problemas particulares. E aqui nós estamos com o Perotto, com o Marchiori, com o Evandro e com o Nunes. São juntamente comigo, as pessoas que participaram dessa aventura. Então eu vou começar agora com todos vocês. Eu não vou colocar nenhuma ordem, acho que vamos bater um papo, para mostrar para o pessoal, para a audiência aí do canal, algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, eu gostaria de ouvir de todos vocês, o que levou vocês, e principalmente o Marchiori, que foi o cara que deu a ideia dessa viagem à Carretera Austral. O que levou vocês a fazerem essa viagem e escolherem fazer uma viagem onde tem bastante trecho off-road, que a gente não conhecia, a gente não sabia, apesar de todo o planejamento e estudo feito? O que impulsionou vocês a querer fazer essa viagem conosco aí? Quem se habilita a falar primeiro aí? Acho que sou eu, Marchiori, idealizador aí, né? Olha, eu acompanho um cara no YouTube, igual tu, que chama Felipe, ou Filipec. Ele tem um canal que chama Road Garage. E aí eu vi que ele fez a carreteira junto com um amigo dele, chama Badawi, que deve ter mais ou menos a minha idade. E fizeram de Harley Davidson quase toda a carreteira. Aí eu pensei, se esses caras de Harley foram, a gente pode ir também. E aí comecei a incutir isso na cabeça somente do Edson, dos outros, e saiu, graças a Deus saiu. Mas foi graças àqueles dois caras lá, de Harley Davidson. Corajoso, né? Fizeram quase tudo, eles não fizeram só aquele trecho final, acho que eles não fizeram. Que me impulsionaram, e eu espero que, assim como ele nos impulsionou indiretamente, vocês, todos nós consigamos impulsionar outras pessoas a fazer a mesma viagem que qualquer um pode fazer, com qualquer moto. Se eles forem de Harley, a gente pode fazer de É verdade, Marchiori. Eu lembro desse episódio aí, desses episódios no YouTube, e eu lembro que essa turma, duas pessoas, inclusive um deles comprou uma Harley em São Paulo, novinha, e o outro amigo já tinha. Uma Heritage. Uma Heritage. Eles saíram com o pneu normal de uma Harley, inclusive o cara que comprou a moto em São Paulo, ele fez a primeira revisão em Buenos Aires. Exatamente. E depois seguiu e fizeram a carreteira, e com o pneu normal de uma Harley. Então acho que a primeira mensagem que fica dessa conversa é que dá para fazer qualquer tipo de viagem com qualquer tipo de equipamento, desde que você se planeje bem, se prepare. A gente falou isso lá no primeiro episódio e estamos agora concluindo essa mesma informação. Foi muito bem lembrado, Marchiori. Perotto, tu tens alguma coisa para agregar aí? Não obstante, eu andava de Harley Davidson, assim como quase todos aqui também.
Mas eu fui para a Big Trail porque eu pensava em fazer várias estradas, principalmente da América Latina, e a gente via que a maioria delas tem trechos off-road. Eu fiz trechos off-road lá nos anos 90 com a minha XL 250 e depois tive uma gralha Elefantré, fiz um pouquinho de que a gente se encorajava, mas depois não, a gente se acostuma com o asfalto, com as outras motos, e eu precisei pensar que eu iria melhor com uma moto maior, uma Big Trail, porque andando de rally a gente já sabia, eu ficava imaginando como esses dois sofreram. A moto sofreu, mas eles sofreram na posição, né? Mesmo que a moto leve, a posição a gente sabe que ela machuca as costas, coisas assim. Parabéns para eles. E isso foi criando a ideia de uma hora poder fazer também essa viagem. Quando surgiu a ideia, é a hora, né? É agora ou nunca. E você, Evandro, você acha que do grupo aqui talvez fosse o cara junto com o Nunes aqui, né? Primeiro são os mais novos, né? São os bebês do grupo, mas eu acho que talvez você era o cara que já teve uma GS 800, né? Inclusive teve um acidente off-road ali, né? Já tinha uma experiência, mas o que te te motivou a fazer essa viagem? Acho que primeiro de tudo é esse grupo. O grupo é espetacular, né? Parceria. O fato de estar no meio desse grupo fantástico me motiva a ir em qualquer lugar. E quando falaram em carreteira, o desafio daqueles 1.200 quilômetros de terra, o Rípio, nunca tinha andado em Rípio, né? Nem eu, então, eu disse, cara, é um momento também, acho que ímpar para... Pode ser que essa oportunidade não apareça novamente, né? Então, isso aí foi fantástico. Ainda mais eu, que era diferente da turma que estava andando com a Kawasaki Versys 1000, né? É verdade, né? Depois eu vou explorar isso aqui para os nossos ouvintes, né? Para o pessoal que está assistindo, mas a gente vai falar bastante sobre cada equipamento que cada um achou, né? Não só a moto, mas também o equipamento pessoal, mas eu acho que realmente, de todos aqui, você era o cara que tinha, vamos dizer assim, o equipamento menos... dedicado a uma condução off-road, né? Uma aplicação off-road. E na verdade ele tirou de letra, né? Porque ele aguentou, mas o equipamento talvez não tanto, né? Isso aí, né? Não foi tanto sucesso, mas, cara, foi fantástico. Foi fantástico. O piloto foi. E o Nunes, além de tudo, foi a primeira viagem internacional. Nunca tinha botado o pé fora do Brasil aí. Pois é, Nunes, conta pra nós aí o que você tem pra falar. Foi tudo grandioso, espetacular, né? Pra começar, eu tive que procurar no Google o que era Rípio no começo. Falava muito estrada Rípio. O que é Rípio? Não sabia nem o que era. Mas o treinamento pra nós ali foi fantástico, né? Pra mim, aquele foi um divisor de águas, né? Eu achava que eu não tinha capacidade de andar no Rípio, na pedra. Porque antes eu tinha uma Versys também, qualquer estradinha de chão ali eu já olhava de pensava duas vezes antes de encarar, né? E agora foi divertido, procurava as pedras soltas para brincar, né? A Master Trail desbloqueou muita gente, né? E a verdade é o seguinte, pessoal, o Nunes, ele, com toda essa humildade que ele falou aqui, na minha humilde opinião, por exemplo, em alguns trechos, como o trecho de areia lá do episódio 34, se vocês lembrarem, né, o trecho de areia, o Nunes deu um show em todos nós ali, porque foi um dos únicos pilotos que passou na areia fofa, né, utilizando perfeitamente todas as técnicas que nós aprendemos, né, e utilizando lá o equilíbrio, o balanço, né, a velocidade constante. Vocês veem que a moto dele, no episódio 34, fica nítido, balançava para um lado e para o outro, mas ele, com o contrapeso do corpo e mantendo a velocidade constante, ele passou de forma tranquila. Então deu um show, né, Nunes? Foi espetacular. Temos que agradecer todas as dicas do André, né? É verdade. O André, a Master Trail... A Master Trail para nós foi sem esse treinamento que nós tínhamos feito, acho que era impossível fazer a carreteira, né? É verdade. Nós tínhamos medo de andar 100 metros. Um barrinho, nós já se pelava tudo de medo, né? E nós, no final ali, estávamos brincando a 110 km por hora 110 no Rípio. Que incrível. Eu nunca imaginei que eu faria isso, gente. Eu nunca tive
essa competência, e nem de novo eu nunca andei em estrada de chão, né? Então eu já falei isso para vocês em outros episódios, né? Eu tenho bastante experiência em asfalto, organizar viagem, preparar tudo isso, mas chão não, eu tinha um verdadeiro pavor. Isso para mim também foi um divisor de águas. Nós já falamos, então não vamos ficar aqui chovendo muito nesse assunto. Sim. Né? Nós temos uma gíria, né, que é somebody love, quando a gente dá uma derrapadinha na areia, na terra, a gente fala, não, somebody love, que dá aquelas dançadinha, né? Gente, haja somebody love nessa viagem, e vez ou outra um viu aquele, vai cair, e conseguia superar. Então, muita coragem, também, não é para assustar ninguém, claro, mas é que também não se vai lá para aprender a andar lá, vale a pena fazer alguma coisa para prévio, uma experiência boa. E a paisagem lá é gratificante, né? Cada lugar um é mais top que o outro, né? Para mim, é um dos lugares mais lindos do mundo. Não tem comparação, não tem, fantástico. A cada curva era uma paisagem diferente, era uma imagem que... Era uma descoberta quase, né? Cada curva era uma descoberta, né? Muito fantástico. Então, pessoal, outra coisa que eu queria perguntar para vocês agora vem ao encontro um pouco dos equipamentos. Então, se vocês puderem comentar aí, cada um, qual é a moto que vocês usaram e, né, qual o equipamento de vocês e a experiência de vocês nesse processo, né, com essa moto, eu agradeço. Né? Então, quem que poderia começar aí? Sempre o Marchiori. Então vamos lá, Marchiori. Eu fui com uma Adventure, uma BMW 250 Adventure, 2022, e eu fui com o pneu do fabricante, um Michelin Anakin Adventure. Eu fiz um treinamento com o Mitas E07, quando fiz um treinamento E07 Plus, que foi o que o piloto usou na viagem. Mas eu fiquei com medo do pneu não durar, por causa do percurso de asfalto. Mas o Anakin tirou de letra, não me deu problema nenhum. Excelente. Agora, quanto à moto, nós encontramos na viagem dois chilenos, né? Logicamente eles saíram dali, de Santiago, e estavam com uma Tenere 700. Então, se eu morasse no Chile, eu iria com a moto um pouquinho mais leve, mais apropriada, um pouquinho mais leve, porque a nossa moto, a GS, ela é pesada e ela cansa um pouco, principalmente quando a gente fazia aqueles cotovelos que tinha muita menos velocidade, né? Pouca velocidade, muita costela de vaca, que tinha que fazer curva jogando peso e segurando cansava. E muita bagagem, né? Uma viagem muito longa. Muita bagagem, exatamente. A gente usa, foi com uma F850 GS Adventure, a gente prefere a Adventure para ter um tanque maior, principalmente, já que para as viagens a gente ter mais tranquilidade nos abastecimentos. Então o peso dela não só na baixa velocidade, mas as manobras, ainda mais eu com a altura, tenho 1,74, parece uma bailarina quando eu fico ali com as pontinhas do pé para manobrar. O que nós fizemos? Como a minha era a única que tinha um pneu, nós todos levamos câmeras de ar, para que no caso a gente tenha um estouro de pneus e a gente estivesse longe, a gente tivesse a câmera de ar, se não desse para remendar com uma canalzinha, né? Então a minha era a única que tinha um aro 21, então além dos aros 19 que a gente levou para você levar uma fora, e também lá na traseira da minha roda tem um parafuso de roda 34. Mas todos tínhamos a chave de roda para poder tirar a roda e alguém levar para consertar, compressor, kit de reparo e a câmera de ar. No equipamento, eu acho que o Edson e o Edson resolvemos aí com as malas laterais flexíveis da Saxon que usamos, porque achamos que a moto, e tu foi também com a mala lateral, mas foi da Mosco Moto, que se cair na terra a gente entende que ela tem menos chance de se danificar, de quebrar a moto, né? Ela se amolda, quando a gente cai ela serve de proteção também pra gente, então, e foi muito boa, funcionou muito bem, não teve queda de ninguém, então não precisou. E
Graças a Deus, né? E o equipamento então não faria diferença. Claro, o rígido é bom para a gente ficar mais tranquilo quando passa a chave e vai embora. Agora, o nosso, pela nossa ideia de que se tombar, a gente tem a possibilidade de não quebrar, não furar, não arrebentar a moto, é melhor. De equipamento. E ainda amortecer, né? E amortecer. Gurizinho. O Evandro é o gurizinho nosso. Gurizinho, o que tu me conta da tua Versys aí? Me fala aí sobre teus equipamentos, o teu pneu. Eu fui com a Versys 1000 Grand Tourer, né? Por esse medo de talvez derrubar a moto no ripio lá e danificar, eu acabei tirando os baús laterais, que são rígidos, de plástico, né? E fui com uma bolsa estanque sobre o banco, mais o baú top case. Hoje, com a experiência pós-viagem, eu digo que não precisava ter tirado as malas laterais. É tranquilo, se ocorresse uma queda lá, era muita casualidade. Os pneus, eu tirei o pneu original dela e eu coloquei o Metzeler Caro Street, que é um dos poucos modelos de pneu que tem para o aro da Versys, né? Mas o pneu se comportou extremamente seguro, né? Tanto no ripio quanto no asfalto, com chuva, no seco. Um pneu que me deu muita segurança, gostei bastante dele. E Nunes, você foi com qual equipamento? O que você me diz sobre ele? Eu fui com a GS, do 250 também. Resolvi com o pneu original dela, com o Michelin, e não tive problemas, porque eu fiz todo o treinamento com ele. E eu fiz um cálculo também, nós tinha mais ou menos 10 mil quilômetros, né, em torno. E a nossa parte de estrada de chão era 1.400, né, então seria nem 15% do caminho. Fiquei com medo de pegar um pneu que fosse um 60-40, alguma coisa assim, e o pneu não aguentar o trajeto inteiro. Eu fui com o original, se comportou perfeito, não tive problemas, muito bem, tanto no ripio como no asfalto, na chuva também, nada de problema. Fui com os baús rígidos, né? Corri o risco, mas iria de novo, não tem problema, acho melhor ir com o rígido. Então, pessoal, para aproveitar então também o meu depoimento, né, eu fui com uma GS 1250 Adventure, né, eu gosto da Adventure justamente por aquilo que foi comentado aqui, né, a Adventure te dá uma autonomia maior e você consegue ter um conforto para chegar nos locais onde a gente quer visitar. Infelizmente, né, ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista, porque a gente pode andar mais de moto, né, a gente mora longe desses lugares que nós gostamos de visitar, tanto na Cordilheira dos Andes para cima, para o norte, quanto para o sul. Então você demora, né, uma bela quilometragem para alcançar esses locais. E aí, se você vai com uma moto pequena, que dá para ir frouxo, né, você tem menos conforto, menos comodidade, você vai chegar muito mais cansado no fim do dia. E como nós usamos isso como uma viagem de férias, todos nós temos nossas atividades, trabalhamos, não fazemos disso a nossa atividade principal, então temos poucos dias e às vezes temos que fazer muita quilometragem num dia, né? A gente chega no nosso destino com um nível de cansaço bem menor, fazemos às vezes 800, 900 quilômetros num dia, 600 é normal, e você chega no teu objetivo e ainda tem pique para dar uma caminhada, sair para jantar, tomar vinho, comer, dar risada, enfim, curtir as férias. Então é por isso que eu uso esse tipo de equipamento. Eu fui com o pneu original, eu sou fã do pneu Michelin em termos de carcaça, né? Eu trabalho na indústria automotiva, então a carcaça do Michelin ela acaba sendo superior. Me perdoem os meus parceiros, né, de outras marcas, mas eu gosto de usar na moto o pneu Michelin pela robustez da carcaça dele e pelo compósito de borracha, que ele acaba dando uma boa durabilidade com um bom grip e funciona muito bem também para termos de água, né? Então o pneu que vem na moto, o Anaki Adventure da Michelin 80-20, ele é mais do que suficiente para você fazer a carreteira com bastante segurança, né? Se a gente fosse fazer competição, enduro, aí já não é o pneu adequado, ele precisa de mais garra, precisa de, né, um pneu mais off-road.
para esse tipo de viagem, como o Nunes disse muito bem, né, que você tem um grande trecho on-road para chegar, é o pneu ideal. Bom, Só para acabar o pneu, eu fiz com o Mita Z07 Plus, que o Marco lembrou, e para quem quiser usar esse pneu, ele foi ótimo, mas eu saí com ele zero e cheguei aqui e troquei, principalmente o traseiro, que com 10 mil, um pouquinho tinha andado aqui, ele se desgastou, porque andei 8 mil, 9 mil em estrada, 8.500 de asfalto e 1.500 em terra. Isso ele viu muito bem. E o que me pareceu interessante, ele levantava mais poeira, né? Com o Suzinho que vinha atrás de mim era sempre mais sujo. Então o grip é tanto, mas em compensação ele faz mais poeira. Uma coisa interessante é o seguinte, que na parte de asfalto nós andamos rápido, né? Como a gente estava só em 6, então nós andamos em velocidades boas. Então talvez se nós tivéssemos um grupo que fosse maior, das velocidades menores, o pneu durasse mais. Mas ele é excelente também para asfalto. Sim, um excelente pneu. E eu queria, para encerrar esse nosso bate-papo, porque infelizmente eu queria ficar falando com vocês aqui muito tempo, mas por um vídeo no YouTube, infelizmente isso aqui, né, a gente não pode ficar falando horas e horas, né, a não ser que fosse uma live, alguma coisa direta aí, mas eu queria ouvir de vocês quais foram os pontos altos, na opinião de vocês, da viagem. O que vocês acharam em relação a paisagens, lugares, planejamento, né? E eventualmente alguma coisa que vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes aí de sugestões, se forem fazer essa viagem. Eu já disse lá no começo, né, que se a pessoa quiser fazer essa viagem, é só assistir todos os episódios, ele vai ter todo o planejamento ali, e de uma forma mais lúdica, né? Porque você vai ver online o que está acontecendo, ouvindo a gente falar, vendo os mapas, né? Agora, o que você, na opinião de vocês, na opinião de vocês, teriam para dizer assim dos pontos altos e coisas que, se alguém quiser fazer essa viagem, teria que levar em consideração? Então, Marchiori, já que você se acostumou a ser o primeiro. A gente tem que pensar, vou falar o que vem à cabeça. Antes, só uma coisa do equipamento, a maioria de nós foi com capacete com pala. Eu achei interessante que o pala, eu bati num galho, acho que essa também bateu no mesmo galho. Isso, eu acho que se não fosse a pala, aquele galho tinha batido na viseira, tinha danificado a viseira. Então, além do sol, do campo de visão e tudo, a pala ajuda muito na proteção do próprio capacete. Então, se alguém puder ir com capacete de pala, eu recomendo. Bem lembrado, muito bem lembrado. O capacete ajuda, e principalmente naqueles horários mais próximos ao nascer do sol e pôr do sol, onde o sol está perto do horizonte, você abaixa a cabeça ali, e a pala também te ajuda com a visão, porque né, o raio solar te ofusca ali, fica difícil, né? E geralmente esse capacete tem uma área à frente maior, né, para respirar. E ele é baseado em capacete off-road, né? Então você vai ficar off-road em pé, vai ofegar mais, e aquilo aí ajuda a não atrapalhar a tua viseira. Bem, a gente foi para fazer praticamente a nossa missão principal era a carreteira, né? E eu acho que todo mundo aqui vai falar da carreteira, então eu não vou falar da carreteira. E eu vou dizer que 3 lugares além da carreteira me chamaram muita atenção. 2 no mesmo dia, foi quando nós saímos de Zapala e subimos o vulcão Lanín. Para mim, aquele dia foi um dia espetacular, pegamos uma estrada de terra difícil, mas com paisagens muito bonitas. Mini caracoles, né, de terra. Mini caracoles. O passo do Raul. Nós fomos debutados. A gente não esperava encontrar aquela estrada de terra e fizemos. Foi um brinde, um plus, né? Agora, aquele passo lá, se alguém puder fazer, faça. O Tromen Malu e Malau. É um passo muito bonito. Eu acho que talvez não exista nenhum passo tão bonito como aquele. Né? Você parar ali na aduana, embaixo do vulcão praticamente, né? É maneira de dizer, né? Você está vendo o vulcão quase que em verdadeira grandeza. Aquilo ali foi espetacular. Eu sei que quase todo mundo vai falar da carreteira, e eu vou pular lá na frente acho que foi até uma dica do Perotinho, Minas Claveiro, aquela serra lá
É uma serra muito bonita, se alguém puder fazer aqui chegando Altas Cumbres. Chama Altas Cumbres. Que lugar bonito, cara. Muito bonito. Nós saímos lá de baixo com uns 30 e poucos graus, 35 graus, chegam lá em cima, olha. Tava 14 lá em cima, eu passei um frio. E lá tem um restaurante que é o Condor. Condor. Então os condores estão no lugar certo. E, bem, de forma geral, uma coisa que eu queria mencionar é como é bem cuidada a carretera austral. A gente não se toca disso. Eu não sei se fosse no Brasil ia ser tão bem cuidada. É verdade, nos lugares. A gente não encontrou nada perigoso, por exemplo. Não encontramos nenhum grande buraco, não encontramos nenhum lamaceiro, nenhum lugar que a gente passou perigo. Percorremos lá 1.247 para ir, voltamos mais uns quase 400 e nós não passamos perigo. Então isso é uma coisa que a gente não se deu conta, talvez não se dá conta de como aquilo lá é muito bem tratado. Tu lembra que eu falei na obra como que o chileno faz? As obras de arte já eram asfaltadas. A estrada era de terra, a estrada de chão, mas as pontes já eram pontes de concreto. Nós pegamos pontes maravilhosas, então ele vai preparando as obras de arte, porque aqui no Brasil às vezes é o inverso. A gente se asfalta as coisas, as pontes continuam precárias. Lá as pontes estão prontas. E veja, e ele usa o que? O ripio, eles vão afundando e vai criando camadas para depois o asfalto ficar muito mais sério. E isso é importante. Continuando isso, falando em ripio, então, um dos caminhos que mais me agradou, e aliás foi no dia do meu aniversário, que eu tenho 52 anos, fiz 53, na verdade, tenho 53, no dia 17, vamos ver lá num trecho que a gente relembra isso, foi no caminho para chegar em Chile, quando a gente saiu da Ruta 7 para caminho de Chilecito, e depois para o passo que nós fomos, Reinimene. Que inclusive eu deixei lá um colante nosso Na aduana, né? Aquela imagem quando sobe, ela é magnífica ali do Lago General Carreira e depois o Buenos Aires. Vejam, é um trecho além dele, quem chega depois pela 40, chegando e fazer a Ruta dos Sete Lagos, aquilo é magnífico. É fantástico, né? É fantástico. Então esses dois trechos, porque tem muita gente que às vezes quer fazer, não quer ir até o fim da carreteira e voltar. Chegando até Puerto Gadal ali, Puerto Gadal e pegar depois para Chile já é excelente, é um bom caminho, se faz tranquilo. E retorna para a Ruta 40, que depois é muito bom para ganha 2 dias, né? Ganha 2 dias. Agora, o planejamento é fundamental. A gente tem aqui um planner office, a gente consegue receber sempre um planejamento magnífico do nosso, que a gente chama o nosso querido 01, que é o Edson, com que você tem o programa. Planejamento que ele faz, discute conosco para ter ideia. Hoje, depois disso, nós já vamos começar a tratar do planejamento que ele fez para a nossa próxima viagem de novembro. Com quem vai? Vocês vão assistir tudo aí depois no futuro. Então esse é um planejamento onde todos são instados a conhecer o caminho, a dar palpite, a sugerir, a gente vai tentando encaixar os pontos interessantes, porque quando mais cabeça está procurando. Agora, se saímos, alguns falam isso é uma viagem engessada. Não é, porque o tempo é curto, são bastante gente, porque um pode fazer uma coisa diferente, dois, mas a gente indo em 6, em 8, em mais, é bom já saber onde vai chegar, já ter a reserva certa em hotel, e tudo isso é muito bom. Então o planejamento, escolhendo os melhores pontos na rota, vale a pena. E gente, idade, então, 50 e poucos anos. Nós temos gente aqui com 40, gente aqui nós temos o nosso, nessa nossa viagem já com o nosso idoso aqui, o nosso Vierro Covadonga, mas nós encontramos, só para terminar, a gente parou num lugar, encontramos e vimos chegar 3 motos, e vimos que era de Florianópolis. Quando eles tiraram o capacete, eram 3 senhores, um de 73 e 2 de 71 anos. Verdade. Os 3 fazendo a carreteira. Um pouco depois chegou um carro de apoio, que era o filho de um deles, falando: agora tem que vir atrás do pai, que ele só me dá trabalho. Mas esses aí fazendo carreteira na cidade. Então, senhores, perfeitamente possível, cruzamos com eles várias outras vezes. E o mais
esperto para andar, era de 73. Beleza. Vou pular aqui você, gurizinho, porque tu vai ficar por último. Nunes, foi a tua primeira vez, teu debut em relação a uma viagem internacional, né? O que você mais gostou? O que te chamou a atenção? É difícil até de enumerar tudo, né? Carretera Austral simplesmente é fantástica, né? A parte ali também da Argentina também não deixa nada a desejar. Tudo muito bonito, as estradas também, né? Tudo legal. A comida também, muito 10. É a emoção de ver a Cordilheira pela primeira vez, né? Isso foi gratificante também. A minha primeira vez eu chorei. Eu também. Tem que admitir, eu chorei. Tu vê aquela exuberância na tua frente lá e tu não tem nem ideia como é que era. Foi muito legal, muito gratificante e a hora que puder eu vou de novo, né? Se Deus quiser, em novembro estamos aí, né? Vamos lá de novo. É isso aí. Já estamos contando os dias. E você, Evandro, o que você me conta aí pra gente encerrar o nosso bate-papo? Gente, eu voltei da viagem simplesmente sem palavras para representar o que é a Patagônia chilena. As lembranças de várias paisagens, misturando flores com a montanha com neve, à beira de um lago, né? Aquele Lago Bertrand lá, algo que a gente almoçando lá na beira do lago foi algo, umas imagens que ficou guardada na minha cabeça aqui. A cor daquela água, né? Um verde que a gente vendo pela TV, pelo vídeo, não tem como representar. Não tem como representar, é difícil, né? É uma beleza muito bacana. E eu voltei para Caxias, voltei para casa. Eu estou tentando influenciar todas as pessoas que eu posso a refazer essa viagem, a conhecer lá. Eu trocaria uma viagem para a Europa para conhecer ou voltar para a carretera. E assim, a gente tinha medo que era um lugar muito inóspito, era deserto, não teria estrutura, não teria recursos. Tem que levar barraca, tem que levar fogareiro, porque senão vão... Cara, tem estrutura para tudo. Tem ponto de apoio, tem combustível, tem alimentação. Bons hotéis. A estrada é boa, dá para fazer com carro de passeio. Nós cruzamos. O pessoal lá o pessoal de Florianópolis estava com um Toyota Yaris. Tudo muito tranquilo. Então... Mas fazer café na beira da estrada com o equipamento serviu, né? Isso é demais, esse é o plus. Sentar na cadeirinha lá na beira do penhasco, vendo os condores também, né? A cadeirinha. Sim. Aquela visita dos condores também foi um ponto alto da Ele viagem. falou uma coisa que eu teria vontade de fazer outra vez. Eu também. Não sei se talvez toda a parte, né? Toda ela, porque ela é grande e ela demanda muitos dias. Mas eu gostaria de voltar lá. Eu vou voltar com minha Eu acho que família. eu vou voltar. Eu vou voltar com minha família de motorhome. É Então. interessante lá, muito interessante. Vale a pena. Bom, pessoal, eu agradeço muito vocês essa disponibilidade da gente bater esse papo. É importante para vocês, até embarguei a voz aí com o depoimento de vocês, né? Então é muito importante essa transparência. Vocês colocaram o coração aqui, né? E isso dá credibilidade para a audiência, né? Para que realmente ir para a carretera, fazer esse tipo de viagem é algo bastante factível, dá para fazer, só que ter um bom planejamento, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito legal, como sempre, é um prazer muito grande poder viajar com vocês, né, e com os demais grupos. A turma está batendo no vidro ali de brincadeira, porque tem uma grande turma ali esperando para a nossa próxima reunião, que é o planejamento da viagem de novembro, que vai ser a missão Atacama, Mendoza, aí nós vamos para Caracoles, nós vamos para a parte norte, já fomos várias vezes, mas vamos procurar mudar esse roteiro para que em novembro a gente conheça coisas novas, né? E essa aqui vai ser diferente, essa aqui não vai ter off-road, porque temos pessoas aqui nesse grupo que são avesso, não gostam do off-road, então para não deixá-los mais um ano fora das viagens, nós vamos optar por somente estradas pavimentadas, tá? Mas eu queria agradecer a audiência de vocês. Esse é o último episódio da série Expedição Patagônias. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, que curtiram. Se não se inscreveu ainda no canal, aproveite agora, se inscreva, né? Se você
curtiu, curta os vídeos, assista todos esses vídeos. Vocês vão ter além de uma boa música, eu procurei botar uma trilha sonora legal aí para animar todo esse visual. Vocês vão ter todo um planejamento de uma viagem pronto de forma lúdica, tá? Um abraço, obrigado, até a próxima. Eu.